Bem-vindos a mais uma edição do ciclo de Web Talks Energia with SLCM, para debater o tema oportunidades e desafios na energia solar e no hidrogênio em Portugal. Temos hoje connosco o Country Manager para Portugal da Akuo Energy, João Macedo, e o advogado da SLCM, Sociedade de Advogados Serra Lopes Porto Martins, Pedro Silveira Borges. Sejam bem-vindos e obrigada por terem aceito o convite para estarem hoje connosco à conversa. Muito obrigado. Bom dia, obrigado. Bom dia. Começando já aqui por um tema central, portanto temos a energia solar, temos o hidrogênio aqui como os temas principais do nosso debate, mas começando talvez pelo solar, pedi ao João Macedo para nos fazer precisamente aqui um ponto de situação de como é que estão, e tendo sido a Akuo Energy a vencedora do primeiro leilão de 2019, do primeiro leilão solar em Portugal, que foi efetuado em 2019, pedi para fazer um ponto da situação de como é que está o desenvolvimento dos projetos precisamente que resultaram desse leilão. Tem sido um processo complicado, não tem? Pedir para fazer aqui um bocadinho o ponto da situação desse processo. Ok, primeiro bom dia a todos e muito obrigado pelo convite. Sobre essa questão dos leilões solares, nós, a Akuo, ganhámos 3 lotes no leilão de 2019, ou seja, o primeiro dessa geração. Estamos a desenvolver esses 3 projetos, são 3 projetos no Alentejo. O que é que eu posso dizer sobre o estado atual, digamos, dos projetos? Para mim, podemos dizer que há 3 fases ou 3 componentes essenciais para materializar esses projetos. A primeira, o licenciamento, que é natural, que o projeto tem que obter as licenças todas. A segunda, a estruturação contratual dos projetos, ou seja, os contratos de construção, os contratos de operação, contratos industriais todos ligados a essas centrais. E, em terceiro lugar, o financiamento. Isso são as 3 atividades-chave que são necessárias para materializar um projeto solar. O leilão 2019, toda a gente sabe as tarifas que saíram, que são muito competitivas, foi um recorde do mundo na altura, o que põe alguma pressão sobre essas atividades todas. Como nós dissemos logo a seguir ao leilão, é um desafio grande, mas estávamos confiantes e começámos logo. O leilão também tem prazos muito agressivos para materializar os projetos. Por isso começámos logo as 3 atividades em paralelo, ou seja, o licenciamento, a estruturação contratual e o financiamento. O que é que eu posso dizer hoje? Hoje sobre a parte de estruturação contratual e financiamento estamos muito avançados, ou seja, os contratos de construção estão assinados ou prestes a estar assinados. Foi um processo, uma consulta nacional e internacional para selecionar as empresas para a construção do parque. Tínhamos que atingir preços muito competitivos, por isso é um processo que correu bem e está, digamos, finalizado. Estamos já a assinar os contratos, o que é muito positivo. O financiamento também está em fase, digamos, de exclusividade. Por isso, estamos agora na fase de due diligence, o que também é muito positivo. Foi um processo também complicado. Dadas as tarifas, tínhamos que assegurar um financiamento muito competitivo e agressivo, e confirmou-se o apetite dos investidores e bancos para esse tipo de projetos, que são projetos a muito longo prazo. Pronto, sobre licenciamento e sobre a estruturação contratual e financiamento estamos muito avançados. Agora, licenciamento
também já recebemos uma DIA, num dos projetos, que é o licenciamento ambiental. Eu posso dizer que licenciamento são 3 fases: é licenciamento ambiental, licenciamento elétrico e licenciamento de construção, a licença de construção. Já recebemos uma DIA e sobre os 2 outros projetos estamos na fase, digamos, final da DIA. O que é que são processos complexos? Isso a Bárbara apontou bem essa questão. Como é óbvio, estas centrais têm um impacto grande, ocupam muito espaço, por isso carecem de pareceres de muitas entidades. E pronto, e o governo na altura percebeu isso e fez uma comissão, instaurou uma comissão de acompanhamento destes projetos com as várias entidades, porque é preciso coordenação, articulação entre as entidades para poder antecipar problemas que possam surgir, e essa comissão funcionou bem. Eu diria que a maior parte das entidades cumpriram e participaram essa comissão para que o processo de licenciamento seja, não haja assim problemas grandes e correu bem. Agora, outras entidades também, umas não participaram, e logo aí coloca alguns problemas, porque temos que resolver a seguir, e pronto. Mas eu acho que é normal no processo de licenciamento. Eu já fiz já passei por outros processos desse género noutras geografias, e é sempre um processo complicado. Isso é um processo complicado, para responder à pergunta mas estamos confiantes que vamos arranjar soluções e chegar a bom porto, com a colaboração de todas as entidades, que são as câmaras, a APA, o ICNF, as CCDRs, etc. Quando é que estas centrais podem estar em funcionamento, operacionais, e injetar energia renovável para a rede? O nosso objetivo é começar a construção agora vai depender agora como é que correr, mas no verão ou no terceiro trimestre, digamos assim, e a construção é mais ou menos um ano, um bocadinho menos. Ou seja, no verão de 2022, esperemos estar a injetar energia na rede. Uhum. Depois prende-se aqui portanto, há todo esse processo, toda essa questão, e depois prende-se precisamente com a ligação à rede e com a disponibilidade de rede, que foi um assunto que foi também bastante falado. Pedro, em relação também a este processo que falámos com o João, e que também acompanha do apoio que faz aos clientes, e mais na parte legislativa, que dificuldades é que sente, e sobretudo aqui na parte também dos acordos, precisamente destes acordos com os operadores de rede, porque o que ficou dos leilões precisamente é que têm que ser os promotores ou os investidores, quem ganha os leilões, tem que pagar esse acesso à rede. Como é que fica este processo? É uma dificuldade? Como é que é? Eu se calhar começava mesmo pelo início, sem demorar demasiado tempo, dando nota que existem atualmente 3 formas de ter acesso à rede ou ser atribuído capacidade para injetar energia na rede. Uma delas são os títulos de reserva de capacidade, que são uma espécie de bem em extinção. O que isto significa? São principalmente situações mais localizadas no norte e no centro do país, em que a rede ainda tinha capacidade disponível e onde não foram lançados leilões. A segunda forma, que é esta que o João acabou de referir, que são os leilões, que já foram realizados 2 leilões e que se espera que no próximo ano seja realizado um leilão adicional. Pelo menos é essa a expectativa, 1 ou 2 leilões. E se calhar a terceira forma, que foi esta que acabou de me referir, que tem que ver com os acordos com os operadores de rede. Se calhar respondendo antes relativamente aos títulos de reserva de capacidade e aos leilões, a nossa experiência é que de facto encontramos alguns entraves esses que se calhar até são exponenciados, por um lado pela situação pandémica
e, por outro lado, por um especial afluxo e especial interesse neste setor. Percebe-se que, se calhar, hoje em dia, o número de solicitações que a APA terá relativamente a centrais solares fotovoltaicas é bastante superior ao que teria no passado. E isso, obviamente, também é uma situação que pode gerar algum tipo de atrasos. Nós temos experiências relativamente positivas com a APA, portanto, nem sequer tem sido um tema especialmente relevante, mas participamos também em alguns grupos da APREN que nos dão nota que existem alguns atrasos em alguns projetos. A minha experiência tem sido relativamente positiva, mas temos sempre nota disso. Temos também algumas situações um bocadinho surpreendentes, algumas câmaras municipais que se calhar não estão ainda tão consciencializadas para a importância deste setor e que também levantam algumas questões que se calhar não têm uma adequada fundamentação. Portanto, temos assim algumas experiências que às vezes dificultam o processo, mas em geral os procedimentos têm seguido o seu caminho, diria que com algum atraso, tendo em conta a situação pandémica. Situação diferente desta tem que ver com os acordos com os operadores de rede. E essa situação é uma situação bastante mais sensível ou mais complicada. O que é que eu quero dizer com isto? Os acordos com operadores de rede era uma das faculdades que estava prevista na lei para se poder obter reserva de capacidade, em que o promotor do projeto, no fundo, iria pagar integralmente os custos com o alargamento da rede para receber esta eletricidade. E foram logo, eu imagino que logo a seguir à publicação da lei, feitos diversos pedidos aos operadores de rede e chegou-se à conclusão que os pedidos eram, em termos de números e em termos de capacidade, totalmente incomportáveis. E, portanto, o que aconteceu, embora num processo legislativo difícil de qualificar, é que foram publicados uns termos de referência. Esses termos de referência, cuja paternidade é relativamente difusa, são publicados no site da JEG inicialmente, depois voltam a ser publicados no site da JEG com a aprovação da JEG, e começa a correr um processo em que se visa hierarquizar estes projetos que estavam em cima da mesa, primeiro com uma hierarquização que é temporal, no fundo para beneficiar os projetos que estão mais próximos de poder entrar em funcionamento, e depois também uma hierarquização com alguns critérios relativamente à localização, relativamente ao interesse. Portanto, há vários critérios que depois permitem selecionar dentro das janelas temporais que existem. E o que aconteceu muito recentemente, creio que foi mais ou menos há 2 semanas, é que os promotores destes projetos, para a primeira fase, que inicialmente era 20 dias úteis, depois passou para 40, depois passou para um prazo definido, e o que aconteceu é que eles vieram agora a ser notificados. E eu acho que este é, se calhar, um dos pontos essenciais deste setor para o futuro, é perceber como é que foi feita esta hierarquização, porque, de facto, a informação que foi passada aos promotores é uma informação relativamente incipiente, porque nós não conseguimos, de facto, perceber qual é que é a ordenação, porque é que foi feita aquela ordenação, como é que foi feita a definição dos critérios, e, portanto, acho que nessa parte existe, neste momento, muita indefinição, que acho que não beneficia a transparência do processo e também não beneficia a certeza dos promotores, porque, neste momento, eu não sei se ficar classificado em 30º é relevante ou não é, se vou ter a possibilidade de avançar para os estudos. Há aqui um conjunto ainda de indefinições que eu acho que beneficiariam em ser clarificadas agora durante a próxima semana. Certo. Sim, é uma questão... Desculpa, Pedro. Se calhar, se tens uma experiência similar, como é que estás a ver o processo? Sim, eu concordo contigo. Eu acho que os acordos de rede, teoricamente, é uma boa opção, ok? Eu acho que é normal favorecer ou dar oportunidades a projetos que estejam mais desenvolvidos e haver uma alternativa aos leilões, onde os leilões basicamente preço, não é? É o preço que te permite reservar a capacidade e é bom haver uma alternativa para o equilíbrio do setor. Agora, o que eu concordo contigo é preciso transparência. Isso eu acho que é muito importante para o setor. As pessoas que vão a leilão, o leilão é um processo muito transparente. As pessoas acabam por pagar muito para conseguir reservar capacidade, como toda a gente sabe. Quando há outras possibilidades de acordos em paralelo, que podem ser muito,
digamos, mais vantajosas a nível económico, é preciso total transparência sobre como são atribuídas, para ter alguma, digamos, há um equilíbrio entre as várias alternativas. E depois é preciso visibilidade, ou seja, nós recebemos o ano passado, houve uma notícia sobre acordos diretos já de 3.5 gigas, ou toda a gente ficou surpreendido porque ninguém estava à espera. Eu acho que é preciso haver, como o Pedro disse, alguma comunicação sobre como é que são feitos esses processos, qual é que é, quantos megawatts é que vão ser atribuídos a acordos, quantos a leilão, como é que vão estar articulados. Isso tudo é muito importante para a transparência do setor e para dar confiança aos promotores e aos investidores que as coisas estão a ser feitas de maneira, digamos, justa e transparente. Por isso eu concordo contigo sobre esse ponto, Pedro. Eu acho que é preciso alguma visibilidade e alguma transparência adicional sobre essa alternativa. Essa questão da transparência prende-se precisamente com o facto de que, como conversávamos, de noutros países o plano dos leilões já está definido a mais longo prazo. Não sei quantos megawatts em 2021, não sei quantos megawatts em 2022, 2023, ou seja, ser um plano a longo prazo, o que acaba por dar mais confiança a promotores, a investidores, conseguir-se fazer um planeamento a longo prazo. E o que se vê em Portugal não é tanto esse o caso, ou seja, vai-se sabendo, vai-se revelando um bocadinho em cima da data. Estamos em janeiro de 2021, ainda não se sabe o que é que vai acontecer em 2021, é provável que haja um leilão, é provável que haja um leilão em 2022. O que é que para os promotores, o que é que isso implica? Implica não ter tanta, não conseguir planear, e o que é que já soube, ou o que é que já sabe que vai ser diferente, por exemplo, neste leilão de 2021? João. Ok. Sim, Bara, toda a razão, ou seja, visibilidade é importantíssimo para os promotores, ter um plano. Eu acho que há documentos estratégicos definidos e que dão metas, por exemplo, o PNEC 2030, dá metas claras. Agora é preciso ter também um plano mais ano a ano, digamos assim, para os próximos, digamos, 3, 4 anos, porque do ponto de vista do promotor dá confiança, ou seja, se eu souber que há um leilão em 2021, 2022, 2023, se calhar vou preparar uma equipa de maneira diferente se houver só mais um leilão, por exemplo. Por isso é preciso essa visibilidade para nos prepararmos de maneira mais eficiente possível. E do lado do investidor e dos financiadores também é importantíssimo eles saberem que vai haver mais projetos desse tipo nos próximos anos, porque podem olhar para Portugal de uma maneira diferente e com mais, sendo mais agressivos. Okay? Pode ser um primeiro projeto para eles e pode haver vários outros, o que também pesa na decisão do Comitê de Crédito dessas entidades. Por isso é positivo para todos. Agora, o que vai mudar nos próximos leilões, e imagino e acho que vai haver agora um este ano, em 2021, e já ouvimos algumas ideias do que vai mudar, e eu acho que o governo e as entidades perceberam que é preciso ter uma abordagem um bocadinho diferente, ou seja, os leilões de 2019, 2020, como viram, são a maior parte dos lotes, são lotes grandes, o que implica centrais solares grandes que ocupam muito espaço, e agora, se calhar, vamos para uma segunda fase, uma segunda geração, onde os projetos vão ser mais adaptados ao
ao território. Eu acho que isso é muito importante, é pensar, a nível de ordenamento de território, pensar quais é que são as zonas do país, o tipo de áreas que fazem mais sentido. Por exemplo, falou-se que o leilão é capaz de ter solar flutuante, e o solar flutuante, para nós, achamos que é uma alternativa muito vantajosas em algumas situações, ou seja, se em algumas zonas do país pode haver albufeiras ou barragens e rodeadas de terras agrícolas, faz sentido não ocupar as terras agrícolas e ocupar essa barragem com solar flutuante, ou seja, são alternativas ao solar convencional que, em algumas zonas, fazem sentido. E isso vai fazer com que é capaz de ser mais caro, ou seja, o preço a pagar é diferente, mas o preço não é o único driver, digamos assim, desses projetos, e é importante haver também essa noção de integração do território a longo prazo e aceitação das comunidades. Por isso, eu acho que vamos avançar e evoluir mais neste sentido, onde vamos ter projetos, se calhar, um bocadinho mais pequenos em média e projetos um bocadinho mais sofisticados ou mais adaptados ao território. Eu acho que isso é muito positivo para o setor. Uhum. Pedro, olhando aqui um bocadinho para os leilões e do que eles evoluíram, também dos preços que foram conseguindo, o que é que acha que esteve bem nestes leilões e o que é que acha que deve mudar, que pode mudar, que deve evoluir ao nível de, por exemplo, um leilão já teve armazenamento, o terceiro leilão de 2021 poderá ter, como disse o João, solar flutuante. O que é que acha que pode e deve mudar? E ao nível da política de preços, porque tem havido aqui também um bocadinho de... ou seja, a questão dos preços não é consensual. Pronto, o governo fala de facto de um recorde mundial, do preço mínimo atingido, mas depois há vozes um bocadinho dissonantes e discordantes que de facto, ou seja, que para se atingir preços tão baixos, que algo está errado, ou que algo não está tão... que algo tem que estar ali por trás que não está tão correto. Como é que vê esta questão? Eu acho que, antes de mais, é preciso perceber que o leilão em si e a forma como ele é prosseguido são opções políticas. E acho que existe aqui algum trabalho que deve ser feito de conseguir perceber qual é que foi a opção política que foi feita neste caso. A primeira, que é totalmente clara e acho que é incontroversa e acho que ninguém levantará questões, este é um sistema que é concorrencial, é claro, é transparente e nisso rompe bastante com o passado e também permite atingir determinados valores que, por ser concorrencial e por eu, no fundo, estar a leiloar um ativo que é escasso, permite atingir determinados preços. Portanto, eu, relativamente ao leilão em si, ou ao existir um leilão, acho que é totalmente objetivo, que é uma opção que é mais vantajosa do que o que tínhamos no passado. Questão diferente desta é tentar perceber exatamente o que é que são estes leilões. E eu acho é que nessa discussão é que existe uma opção política clara, que nós poderemos concordar ou não discordar, e tendencialmente a minha visão é muito de que apontará a um determinado segmento de mercado. E isso é que é importante, que é o leilão é um leilão que é feito tendo em conta um período de 15 anos, portanto existe uma espécie de ou uma contrapartida paga, ou existem várias modalidades, e que depois conferem a quem adquirir o direito de injetar na rede um ponto de recepção vitalício. E isto é uma opção política. As pessoas dizem que não percebem o valor dos preços, mas o valor dos preços é relativamente fácil de perceber. É gerado em mercado, é competitivo e existem promotores que entendem que, tendo em conta o que teriam que pagar ao longo de 15 anos, ainda assim, para a vida útil do projeto e nas estimativas que fazem da avaliação do projeto, continua a ser um processo interessante. Certo? Portanto, isto é uma coisa que vai depender muito da maneira como cada uma das empresas faz o seu projeto
E o que eu tenho visto recentemente é que nós passámos de um modelo que se calhar perspectivava a central por um período de vida mais curto, com contratos de arrendamento, com períodos de vida mais estreitos. Hoje em dia, esses projetos são feitos para períodos mais longos. Em vez de estarmos a falar de 30 anos, se calhar estamos a falar de 60 anos para se obter algum tipo de rentabilidade. E, portanto, 60 anos, se calhar, é exagerado, mas em alguns casos talvez seja mesmo o caso. Portanto, acho que existe uma alteração do modelo de negócio. As alternativas que existiriam a isto era seguir um modelo de concessão pura. Portanto, existiria um concurso para uma determinada concessão que valeria durante um determinado período de tempo. Se essa concessão, imaginemos, fosse durante um período de 30 anos, provavelmente os preços seriam superiores aos que temos atualmente nos leilões. Se fosse para um período maior, talvez fosse diferente. Mas isto para dizer que isto é uma opção política, necessariamente rompe com o passado, é mais claro e mais transparente, os preços são relativamente fáceis de perceber e sobretudo, são gerados em mercado e, portanto, não existe, parece-me, nenhum tema de transparência relativamente aos mesmos. Portanto, acho que é claramente vantajoso. Acho que a opção política, na visão do mercado português, é que eu diria que isto é uma opção que dá mais liberdade aos agentes de mercado e que não é tão restritiva. Podíamos pensar em modelos diferentes, em que se selecionava determinadas localizações e fazia-se uma concessão para a exploração dessas centrais. Acho que são modelos possíveis. Este parece-me que, pelo menos, rompe com o passado e nesse sentido, é bastante claro e transparente. Uhum. João, falando precisamente com a empresa que conseguiu aquele primeiro preço recorde, quer dizer, do lado dos promotores, aquele preço recorde, ou seja, é conseguido numa base, ou seja, quem o propõe não fica a perder, não é? Certamente. Tem uma estratégia muito clara por trás e não ficamos a perder, ou seja, não fomos com este preço sem ter um plano, ou seja, nós pensámos bem no modelo de negócio para poder ter viabilidade com esse nível de preço. Esse preço, mais uma vez, eu já referi isso muitas vezes, foi o último lote que nós ganhámos, ou seja, já tínhamos assegurado 2 lotes antes, o que também muda, já não estamos a falar de um único projeto de 150, mas já tínhamos mais de 220 assegurados. E essa visão a longo prazo que o Pedro referiu também é essencial, ou seja, esses projetos são projetos de longo prazo. Nós, a Close, somos um player industrial, temos uma visão a muito longo prazo, queremos construir, operar estas centrais a longo prazo. Não somos um player financeiro que quer vender. Por isso, conseguimos ter essa projeção, essa visão de longo prazo que dá outra abordagem e que permite chegar também a tarifas mais agressivas sobre esses 15 anos. E o que é que mudou depois para o segundo leilão, em que o vencedor já foi outro? O que é que mudou? Os preços já estavam mais agressivos? A vossa estratégia já era outra? Não, mudou várias coisas. Primeiro, se vimos o primeiro leilão, eu acho que mais ou menos 70% dos projetos adjudicados foram com tarifa fixa. Okay? Enquanto no segundo leilão, 90% e mais foi com a mercado. Isso é já um shift muito grande que também tem consequências sobre as entidades que podem ganhar. Um promotor que tenha uma visão, digamos, estratégica e uma visão onde temos que ter um preço fixo a longo prazo para poder financiar um projeto, e há muitos players desses, era muito difícil no segundo leilão ganhar. É um risco completamente diferente. Por isso eu acho que não, nós tentámos também no segundo leilão, perdemos, também faz parte, e pronto, é só dar os parabéns às entidades que ganharam e esperar que tenham sucesso na materialização dos projetos, que sabemos que vai ser um grande desafio, como os nossos foram, os
mensal. Claro. Temos aqui o solar a dominar a conversa, vamos terminar com o hidrogênio. João, pedi-lhe que fizesse aqui um bocadinho também o ponto da situação dos vossos projetos de hidrogênio, para onde não está ainda numa fase tão avançada como estão o solar, mas estão também a avançar. Tem um projeto em consórcio com a Prio, e têm também um outro projeto para combustível, para aviões. Se puder falarmos um bocadinho sobre isso também, aqui no contexto da transição energética. Sim, claro. Não, o hidrogênio fala-se muito, como toda a gente sabe, portanto, há muitas notícias e achamos que claramente é um setor que tem muitas possibilidades de desenvolvimento e Portugal está muito bem posicionado. Eu acho que é importante referir as duas razões. A primeira é claramente as condições para renováveis em Portugal são excelentes, isso toda a gente sabe, para solar e eólico, e essas energias renováveis, digamos, é o principal driver do preço do hidrogênio verde. Okay? Isso vários estudos estão feitos neste sentido, por isso, à partida, Portugal posiciona-se claramente com muitas vantagens para ser um player importante nesse setor. E em paralelo também, a segunda razão, eu acho que o governo também fez um muito bom trabalho de estratégico de definir um plano, ou seja, a Estratégia Nacional para o Hidrogênio. São documentos muito importantes também para dar alguma solidez e alguma visibilidade ao setor. Nós, pelo menos, a ACLO, estamos presentes em várias geografias e claramente identificamos Portugal como, para o hidrogênio, ser uma geografia muito interessante e muito promotora. E temos estes dois projetos, como disse. Temos um projeto em consórcio com a Prio, onde seremos, o nosso papel é mesmo fornecer energia para a produção do hidrogênio, através dos eletrolisadores, fornecer energia solar ao preço mais competitivo possível, e isso à partida sabemos fazer, como provámos no leilão 2019. E temos um projeto com um parceiro alemão sobre combustível para avião. Nesses dois projetos, o que é interessante salientar é que o hidrogênio não é o produto final, é um feedstock, digamos assim. Produzimos o hidrogênio verde a partir das renováveis e depois utiliza-se o hidrogênio verde e mistura-se com outros componentes para criar, digamos, o produto final, que é um combustível verde HVO com a Prio, é o combustível para os aviões, digamos, para o projeto da Solar Belt. Esses dois projetos estamos a estruturar os projetos, ou seja, e há duas frentes. Uma é o desenvolvimento, o local, ou seja, perceber onde é que faz sentido desenvolver esses projetos, tentar assegurar os terrenos, tentar lançar o licenciamento desses projetos. E outra é um bocadinho mais a estruturação, é tentar perceber como é que vamos vender o produto final. Nesses projetos todos, qualquer projeto solar ou projeto de hidrogênio, o que estrutura a viabilidade do projeto é o offtake. O que é que vendemos, a que preço, e por isso estamos também muito empenhados em já definir um offtake possível, porque sabemos que isso é que dá visibilidade e viabilidade ao projeto. Offtake pode ser assegurado através de leilões de hidrogênio, que estão a ser falados, ou pode ser estruturado com discussões com players industriais, o nosso produto final é para players industriais, e ter um contrato a 10 anos, 15 anos, com um certo preço para poder nos dar conforto quando estamos a desenvolver o projeto e vamos conseguir financiamento para esses projetos. E são projetos também que estão no lote do IPCEI, que Portugal vai submeter também à Comissão Europeia, não é? Que foram selecionados, estão naquele lote dos 37. Certo. Pedro, exatamente.
Pedro, para terminarmos, e ligando aqui um bocadinho o solar ao hidrogênio, também todos estes projetos de solar que falámos, acabam por ter aqui também este potencial, depois de terem precisamente este potencial para o hidrogênio, porque lá está, porque a energia solar que geram pode precisamente ter esse papel, além da energia elétrica que geram e que vai para a rede e que é consumida depois por todos nós, pode também ter aqui este papel na produção de um combustível ou de uma fonte de energia mais limpa, de um gás renovável mais limpo, que é precisamente o hidrogênio verde. Isso também agrada a quem está a investir, a quem está a desenvolver estes projetos, é mais uma frente de possibilidades. Sim, eu diria que o hidrogênio serve mais ou menos, sem entrar na análise fina do hidrogênio, mas de um ponto de vista de investimento puro, acho que serve dois interesses evidentes. O primeiro, se calhar, tem que ver com, como dizia o João, a possibilidade de existir um off-take adicional. Portanto, muitas pessoas que terão dificuldade atualmente de ter acesso à rede, ou porque não são competitivas de um ponto de vista de leilão, ou porque já não existem títulos de reserva de capacidade, ou porque estão totalmente esgotados os acordos com os operadores de rede, pelo menos durante os próximos anos, o hidrogênio surge como uma possibilidade de se poder construir centrais que depois, por sua vez, produzem energia que vai, no fundo, alimentar o eletrolisador que, por sua vez, vai produzir o hidrogênio verde. Portanto, como forma de off-take, acho que é essencial. Isso pode ser especialmente relevante para algumas entidades que são portuguesas ou que não são de tão grande dimensão ou que não têm tanta capacidade financeira como, se calhar, quem atualmente vai aos leilões e nesse sentido, acho que pode ser interessante. E acho que essa é uma frente, e essa frente depois assume vários contornos. A questão do leilão que tem sido falado, que será o anual ou bianual, mas que tem pelo menos uma janela de 500 milhões de euros referentes a esses leilões que está prevista até 2030. Portanto, há aí um conjunto de questões que depois saiu agora para o CEUR, que eu salvo erro, tem uma janela agora de candidaturas até, não sei se é abril ou maio, mas que também poderá ser outra possibilidade. Há aí várias possibilidades que agora se vão surgir. E depois outra, que é evidente, tem que ver com a questão ambiental pura, que é se nós estamos a definir métricas para determinadas indústrias e queremos que essas métricas sejam cumpridas, nós temos que conferir a essas entidades os mecanismos próprios para elas poderem cumprir essas métricas. E se eu tenho determinadas indústrias que são demasiado intensivas e que precisam de recorrer a fontes que não sejam apenas a eletricidade, eu tenho que lhes conferir algum mecanismo que permita cumprir as métricas que elas têm que cumprir. E aí o hidrogênio verde tem de facto uma vantagem relevante. Eu diria que esses, se calhar, são os dois pontos essenciais e acho que vamos ver muita coisa desenvolver à volta da indústria do hidrogênio nos próximos 2-3 anos. Agradeço imenso aos dois, a nossa conversa fica por aqui. Obrigada, foi mais uma edição das Web Talks Energia with SLCM. Obrigada por terem assistido e até uma próxima. Obrigada.